Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a você que se interessa em discutir questões de sexualidade, relacionamentos de casais, sua saúde mental. Bom, nós temos convidada especial hoje. Eu vou perguntar para o nosso amigo Felipe, que é nosso companheiro do Impassex, e ele também tem algumas funções especiais no nosso curso de especialização em sexologia aplicada, e essa é uma das razões pelas quais ele está aqui. Bem-vindo, Felipe. Obrigado por estar participando, ajudando e mediando essa nova discussão. Quem é a nossa convidada e qual é o tema mesmo? Eu já pergunto para ele, porque a gente vai... Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer novamente ao Oswaldo aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente está recebendo a Giovana, que foi aluna nossa da especialização de sexologia aplicada do Impassex no ano passado, em 2024. Foi me orientando também, a gente estava lá junto durante o ano, e ela veio conversar com a gente de um tema que me chamou muita atenção durante o ano passado, enquanto a gente estava lá, né, fazendo esse trabalho, enfim, que é a sexualidade aí de pessoas em situação de rua. Então, Gi, queria que você falasse com a gente um pouco sobre isso. Caramba, bem-vinda, Giovana. Primeiro agradecer o convite do Felipe e do Oswaldo aqui para participar do Café com Sexologia. Então, o tema que eu desenvolvi na pós-graduação lá do Impassex foi a vivência da sexualidade das pessoas em situação de rua. Uau! Da onde veio a percepção de que isso precisava ser estudado? Porque você também está falando de uma das coisas que parece que passam desapercebidas para a maior parte das pessoas. Exatamente, eu também tinha essa percepção de que quando a gente pensa em pessoas em situação de rua, a gente pensa em outras coisas, em alimentação, em moradia, em emprego, em saúde, mas nunca se pensa na vivência afetiva e sexual dessas pessoas em situação de rua. E sexualidade, todas as pessoas vivem de uma forma ou de outra, e você, pelo jeito, já descobriu algumas coisas que você vai contar aqui para nós. Vou contar. Então, Felipe, não é a hora dela começar a contar assim... Como é que você fez o estudo? O que você pensou? E vai contando pra gente, a gente vai perguntando aqui. Certo. Ano passado, início do ano passado, eu fiz um voluntariado, muito breve, infelizmente, mas que foi da onde eu tive a vontade de pesquisar sobre isso. Eu fiz um acolhimento de pessoas em situação de rua aqui em São Paulo, era um projeto que existia, e daí foi que eu percebi que... No acolhimento, a gente pensava e discutia sobre redução de danos a vícios como tabaco, álcool e outras drogas. Pensava na questão da alimentação dessas pessoas em situação de rua, buscar oportunidade de trabalho. E também tinha um acolhimento da escuta das vivências dessas pessoas. E eles traziam alguns relatos sobre suas relações na rua, algumas violências que eles vivenciavam. Só que nas discussões, nos trabalhos, não se aprofundavam nessa vivência da sexualidade dessas pessoas em situação de rua. Como eu disse, foi um trabalho breve que eu fiquei, mas daí, como eu tinha que desenvolver um tema de pesquisa na pós-graduação, eu decidi me aprofundar nesse tema. Então, o que as pessoas falavam, né? O que os pesquisadores tinham de estudo sobre isso? Eles traziam a narrativa das pessoas em situação de rua sobre sua sexualidade? Como as pessoas nas ruas vão trazer estratégias para ter suas relações sexuais, para ter seus relacionamentos? Como que estava sendo? É um tema extremamente relevante. As pessoas, às vezes, a gente não se dá conta dessa relevância, mas tem alguns dados que são muito interessantes, né, Gi? Se a gente for ver, no ano passado, em 2024, um aumento de 25% em pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Então, a gente tem aí mais ou menos quase 330 mil pessoas em situação de rua no Brasil, né? Isso significa aí mais ou menos 1 a cada 1.000 brasileiros sem moradia. Então, aquilo que a gente fala, né? A gente precisa estar de olho nessa temática e, mais do que isso, a respeito da sexualidade, que é um tema que, como você mesma disse, né? A gente olha para muitas outras coisas e acaba não olhando sobre as questões de sexualidade. E conta pra gente um pouco mais sobre esse estudo que você fez, Gi.
Então, eu fiz esse levantamento porque, além de toda essa percepção de que a gente olha muito para algumas coisas e não para outras, eu fui buscar o que se tinha em relação às políticas sociais para essa população, o que existia de discussão. Eu descobri que existe a Política Nacional para pessoas em situação de rua, onde também, de novo, vai abarcar vários eixos de habitação, de trabalho, mas em nenhum momento vai falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos dessa população. E quais atravessamentos que vai ter para essa população, né? Então, a partir do momento que elas não têm os direitos sexuais e reprodutivos abarcados numa política, elas vão acabar perdendo esses direitos. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, existem hotéis sociais, onde as pessoas podem ficar. Em São Paulo mesmo, existem 36 hotéis sociais. Uau. Hotéis sociais é onde as pessoas podem passar a noite ou passar algumas temporadas, as pessoas em situação de rua. Só que esses locais vão colocar algumas regras. Então, uma delas é de que não pode ter relações. Ou então, não pode ir com parceiro, vai ser separado de homens e de mulheres. Quais atravessamentos isso vai ter para a população de rua? Então, em algumas narrativas que eu trouxe no meu trabalho, é de que algumas mulheres, às vezes, existe um hotel social específico para as mulheres. Se seu parceiro não pode entrar, ela prefere ficar com seu parceiro na rua do que entrar no hotel social sozinha. Então, é isso uma das coisas que eu discuto, porque é exatamente isso. As relações afetivas e sexuais dessas pessoas em situação de rua não são vistas, sabe? Porque isso é uma necessidade. Essas pessoas precisam ser escutadas, elas precisam de ter um local apropriado também para manter suas relações sexuais. Porque se elas não têm um local seguro, elas vão praticar no meio da rua. Então, as estratégias que essas pessoas vão ter vai ser tentar um lugar menos movimentado, terrenos baldios, sempre vai ser com sexo desprotegido, que vai agravar maior possibilidade de contrair IST, entre outras coisas. Você está contando que as coisas que já mundialmente são discutidas há várias décadas, os direitos sexuais e como as administrações públicas são responsáveis em permitir, em facilitar a vivência desses direitos, ainda estamos bem atrasados, porque isso não tá incluído nas diretrizes de política pública e até os aparelhos, esses hotéis sociais, decidem por questões morais antes de mais nada. Porque o que você está contando para a gente, lembrando, é que se nós não nos preocuparmos com a saúde sexual dessas pessoas, essas pessoas podem adoecer mais e trazer mais custos ainda para esse mesmo aparelho administrativo. Porque se a gente pensar sério, eles vão perder mais dinheiro investido para cuidar de problemas. Olha só. Você já trouxe uma coisa para mim que, assim, já vou levar para minha semana, porque é uma compreensão de que é necessário se dar atenção para uma série de subgrupos que existem numa cidade e esses subgrupos a gente vê na rua, não é? Sim. E as pessoas se esquecem que são outras pessoas com mesmas necessidades que esses passantes têm. E a maior parte dessas pessoas está na rua não é porque quer, né? Exatamente. Outra discussão, entre outros recortes, é de que as pessoas em situação de rua, às vezes, vão para a rua por evitar violências que elas podem estar enfrentando em casa e tudo mais. E, às vezes, violências sexuais, o que elas acabam enfrentando também na rua. Isso que você falou de... acaba sendo um custo para a saúde pública, é exatamente isso que eu tento trazer no meu trabalho. A partir do momento que não tem uma educação, uma preocupação e até uma redução de danos, quando se fala de educação sexual e saúde sexual para essa população, acaba acarretando outros problemas, né? Essa questão da invisibilidade dessas pessoas e de suas vivências afetivas, relacionais, sexuais, trazem outras muitas consequências. Você acredita que essas pessoas também são vistas socialmente e até construídas a imagem delas de uma maneira desumanizada? Então, a sexualidade passa a ser uma coisa também que essas pessoas são vistas de uma maneira não humana ali, né? Não tem essa humanidade para elas. Então, a sexualidade acaba ficando de lado também dentro dessa vivência, né? Sim, com certeza. Até 2018, as pessoas em situação de rua não conseguiam ou tinham muita dificuldade de passar no SUS, porque até então precisava ter um endereço físico.
E só a partir de 2018 que isso teve um decreto que não precisava mais a necessidade de ter um endereço fixo para poderem passar. Isso era um impeditivo, uma dificuldade, por coisas muito simples, até para acessar, conseguir pegar uma camisinha no posto de saúde, sabe? Coisas muito simples que poderia ser uma prevenção e acaba sendo algo que se dificulta. E me veio uma coisa na cabeça. Na verdade, aqui no Brasil, um turista, um estrangeiro que esteja passando alguns dias aqui em São Paulo, por exemplo, se ele tiver um problema, ele pode ir até o SUS. Ele não tem um endereço fixo. Mas a pessoa que mora na cidade e não tem aonde viver, não tinha esse acesso. Você está nos contando coisas que passam batido e a gente nem percebe. Quando nós não percebemos, nós estamos contribuindo para essas pessoas sofrerem, tá bom? Essa é uma coisa que me chama muito a atenção. Nós somos responsáveis. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também de como que essas pessoas em situação de rua constroem e vão vivenciar essas relações afetivas e sexuais. No meu trabalho, por questões de não ter tanta pessoas que abordaram, pesquisadores que tenham abordado as narrativas, então eu tenho uma visão muito heteronormativa dessas vivências, tenho poucas narrativas LGBTs, mas o que os autores trazem é que as pessoas, para conseguirem se relacionar, elas vão procurar terrenos baldios, vão procurar tentar fazer lonas ou barracos para praticar seu ato sexual ao ar livre mesmo. Pode ser em horários menos movimentados, mas elas vão praticar suas relações. E como eu disse antes, elas vão se sacrificar, às vezes, de estar num local público, um serviço público, porque ela não pode estar com seu parceiro. Geralmente, as mulheres se sacrificam em prol de seus parceiros. Já quando a gente fala de narrativas LGBTs, é um outro recorte importante que a gente tem que olhar, mas que existe muito pouco olhar sobre isso também. Quanto às narrativas LGBTs, além de toda a discriminação dessas dificuldades também, como eu já citei, vai ter um outro caso que é da discriminação. Existem muitos grupos religiosos também que fazem serviços à população, que vão tentar atender essa população, mas ao se deparar com uma pessoa LGBT, um gay, uma lésbica ou uma pessoa transexual, vai acabar discriminando, não aceitando ou aceitando, mas querendo impor normas sobre aquele corpo. Essas pessoas têm menos direitos, menos possibilidades do que o restante da população. Você está nos contando, primeiro por limitações sociais e outras limitações que estão na mente, na cabeça das pessoas. E, Felipe, como é que foi para você acompanhar esse estudo ao longo de um ano? Porque isso também me chama a atenção, porque é uma forma de descobrir também mais algumas coisas que existem no mundo. A gente sempre aprende, né? A gente está em um processo de aprendizagem o tempo inteiro. Então, durante esse ano, nessas trocas que eu tive com a Giovana, nesse trabalho, né, como orientador, enfim, a gente foi construindo aí várias coisas. Primeiro, a temática já chama muita atenção, porque é uma temática que a gente realmente vê, e como ela mesma disse, né, poucas as referências na hora de se falar sobre as questões das vivências da sexualidade dessas pessoas, né? Então, assim, é sempre um desafio quando a gente pega um tema assim, mas é muito importante que pesquisas com essa temática sejam realizadas e que espaços como esse aqui do Café com Sexologia tragam, né, esse debate para a gente poder apresentar aí para as pessoas. Então, eu aprendi muito com a pesquisa da Gi, né? Porque eu já estou aprendendo coisas aqui que passam batido, porque nós temos que ter o costume de pensar, ouvir, elaborar sobre as coisas que estão fora da nossa realidade próxima. E essas são situações que como eu disse, nós vemos as pessoas numa situação de rua e nós não temos uma aproximação, não temos proximidade. Bom, quantos de nós parou para conversar, perguntar, ou sequer dizer um oi, uma palavra só. Ei, não estou dizendo para você ir lá e dar dinheiro, dar comida. Você já conversou? Conversar mesmo? Aproximar-se como uma pessoa. Existem muitos tipos de moradores de ruas. Porque, assim, eu estou entendendo que, assim, você me contou que existem alguns que também ainda são moradores de ruas que fazem uso desses hotéis sociais.
Mesmo assim, você falou 30 e tanto, 36, né? 36 hotéis sociais aqui em São Paulo. E parece muito, mas para a população de São Paulo é nada, né? Pouquíssimo. 36 hotéis sociais significam cerca de 4.000 vagas aqui em São Paulo, sendo que em São Paulo, pelo último levantamento, tem no mínimo uns 80.000 pessoas em situação de rua. 5% só é atendido. Exatamente. E aí, de novo, fico pensando, existem vários tipos. Você já nos contou um tipo. Bom, esses hotéis não permitem os casais, então muitas vezes nós vamos ter casais formados e uma frase que o Felipe usou é um relacionamento afetivo, sexual, afetivo, porque eles têm um compromisso um com o outro de estarem juntos. E aí eles não vão fazer uso desse aparelho do Estado e, no entanto, então nós vamos encontrar pessoas nas ruas que têm um relacionamento afetivo já estabelecido, mantido, que quer manter, quer ser um casal, quer ser uma família igual a outras famílias. Mas existem outros tipos, grupos, pessoas, porque sempre contam pra gente como se fossem todos drogaditos, não é? Sim. Porque essa impressão que se passa. Sim, mas é como eu disse, pela falta de estudos, de autores que tenham trabalhado esse tema, ainda é muito escasso dados sobre isso. Como eu disse, o meu trabalho, infelizmente, foi muito heteronormativo, dentro de trazer narrativas monogâmicas também, mas existem outras vivências também, que a gente pode dizer não monogâmicas. Então, casais que são mais de uma pessoa, ou que não sejam casal de uma mulher e um homem, enfim, são dados que não se tem com exatidão também. Os dados, os números, as informações nós não temos porque não tem gente estudando. E olha que encontramos alguém que está estudando, estudou ou pensou no tema. Pois eu só tenho que agradecer a sua participação aqui, trazendo essas informações, porque isso já coloca a nossa observação no mundo de uma maneira diferente. Quem está ouvindo aqui, quem vem a ouvir, assistir em outros momentos, né? Porque essa é uma vantagem do Café com Sexologia aqui na Vibe Mundial, porque vai ficar no YouTube, tanto da Vibe Mundial quanto do Impassex, do Instituto Paulista de Sexualidade, e no Instagram do Café com Sexologia. Mas essa é uma oportunidade de trazer essa discussão, refazer essa discussão, e talvez a gente consiga ter outros pesquisadores. Essas são coisas interessantes. Vocês que assistem o Café já sabem que uma das propostas nossas é trazer o que principalmente a gente da psicologia faz, porque a gente tem uma limitação também a nossa visão, mas a nossa visão também procura entender como é que as pessoas vivem humanamente. E você está nos mostrando que nós precisamos compreender esses grupos, e são grupos muito heterogêneos, e que a gente faz uma ideia de que eles são todos iguais. Eu acho que essa questão é muito importante, né, Giovana? Porque a gente está falando aí de 330 mil pessoas, né? É um grupo grande no Brasil todo, a maior parte fica aqui realmente na região sudeste. Em São Paulo, você trouxe os dados aí pra gente, e você falando a respeito dessa ausência de dados ou de pesquisas a respeito de vivências de pessoas LGBT, por exemplo, até a própria vivência de pessoas trans, né, que a gente vê. E aí uma questão que eu queria te trazer é se existem grupos dentro desse grupo de vulnerabilidade, assim, né, que sofrem mais as consequências de estar em situação de rua. Você falou do grupos que são mais vulnerabilizados. Dentre isso, eu acho que tem as crianças e os adolescentes que estão em situação de rua, os LGBTs, mas entre os LGBTs, acho que as pessoas trans, pela discriminação que sofrem. Mas para o grupo trans, existe um outro serviço que eu já trabalhei, que é o Transcidadania, que ele é um serviço de portas abertas, tem vários locais de São Paulo, e que eles vão acolher pessoas, principalmente trans e LGBTs, e que vão fazer essa reinserção dessas pessoas para a sociedade. E eles, sim, esses centros LGBTs, eles vão trabalhar, sim, a sexualidade. Então, é um serviço que é um pouco mais completo. Porque vão trabalhar tanto a reinserção no mercado de trabalho, a educação, a saúde, tem todo um acompanhamento, e também vai ter serviço de saúde atendendo essas pessoas e educando também. Eu sei porque eu já fiz uma participação enquanto estagiária, e eu sei que existem esses serviços em vários locais de São Paulo,
no Brasil todo, mas eu sei que em São Paulo tem várias regiões aqui. Nós temos várias deficiências, mas você está contando que também a cidade, ao longo das décadas, tem acumulado serviços que em outros lugares não tem, em outros países também não tem, mesmo na Europa. Uhum. Referência, né? A gente se torna referência aqui também. Sim, em alguns com certeza. pontos, né? Sim. Uma pergunta, se alguém que está ouvindo, assistindo e está ponderando essas discussões, o que elas deveriam estar fazendo para também buscar aproximações desses serviços e poder estar pensando junto essa discussão de sexualidade e moradores de rua? Eu acho que, primeiro, participar de discussões. Acho que olhar para a sua cidade. Se você é aqui de São Paulo, eu acho que tem muitas coisas possíveis, tanto profissionais como para a população em geral. Aham. Como eu falei, o Transcidadania é um local aberto. Se você apoiar, participar das oficinas, ou se você é um profissional, que você tenha alguma forma de contribuir, fazendo alguma oficina, algum trabalho nesses locais, isso é essencial. É uma coisa que você pode estar fazendo. Tanto quanto participar de projetos voluntários em ONGs e participar de discussões. E como eu venho dizendo, Felipe e você falaram, é escutar essas pessoas. Não querer chegar oferecendo as coisas para elas, achar que sabem o que elas precisam, mas escutá-las. Você acabou de dizer uma coisa importante. Quem quer participar, ajudar, na verdade, se aproxime desses locais, desses programas, existem já locais que funcionam aí. Vocês podem ser voluntários. É o que a gente pode fazer. A gente não precisa estar lá todos os dias, mas se nós dedicarmos algumas horas na semana, algumas pessoas nós já estamos atingindo. E é interessante, porque em vários momentos você falou de um voluntariado, de ser voluntário mesmo. Ou seja, olha, nós podemos fazer alguma coisa. Você que está ouvindo pode fazer. Você participar é muito importante, porque é assim que a sociedade tem condições de ter alguma mudança. Não, sozinho a gente não vai mudar nada. Mas a gente faz a nossa parte. Uhum. Você está trazendo, de novo eu tenho que reforçar isso, você está trazendo um assunto que eu nem imaginava que a gente ia estar discutindo aqui. Por que eu não imaginava? Porque quando nós falamos do nosso consultório, a gente pensa nas pessoas que nos procuram. Só que é óbvio que essas pessoas não procuram consultórios particulares porque elas nem têm chance de chegar perto. E elas também não têm muitos aparelhos sociais aí para fazer terapia na rua, né? Exatamente. E é exatamente por isso que eu falo. Às vezes a gente chega já querendo ajudar, já achando que sabe o que o outro precisa. E às vezes o que ele precisa é ser escutado, ser humanizado. Ele tem histórias, ele tem narrativas. Isso. Tudo que ele vivencia na rua, ele tem necessidades, claro. Mas o que ele vivencia na rua, suas relações ali, tem atravessamentos nele. Então, o que ele vive de afetivo e de sexual tem atravessamentos. E claro que vai reverberar por toda a vida dele. Então, o que eu trago como proposta é dar atenção a essas pessoas, olhá-los, visualizá-los. Caramba! Olha, nosso horário está terminando, mas a gente tem que aproveitar, né, Felipe, para falar de uma coisa que eu acho que nós três vamos estar participando lá, assistindo, que é o nosso congresso. Vocês podem ajudar a contar para o pessoal que está ouvindo qual é o congresso mesmo? Então, em maio, aqui em São Paulo, vai estar acontecendo o Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades, o SINSEX, dias 8, 9 e 10 de maio, aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Uma ótima oportunidade para você participar de discussões como essa, se aprofundar, ver apresentações de trabalhos, ver o que está sendo de novo pesquisado, né, as novidades na área da sexualidade. E as inscrições continuam abertas no site do Impassex, que é o www.impassex.com.br. Eu, com certeza, vou estar lá, acompanhando também meus colegas de profissão e de outras áreas também. Vai ter muitas temáticas e é o momento de visualizar o que está sendo estudado na área da sexualidade. Importantíssimo. É verdade, você sabe. Gente, um congresso é um local onde um grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos, querem discutir a mesma coisa, vão estar lá trocando. E eu acho que você vai estar colaborando lá também, porque você vai poder fazer perguntas direcionadas para os seus objetos de estudo. Objetos no bom sentido, né? O seu foco de estudo. E nós precisamos estar conversando mais sobre isso. Eu quero agradecer a sua participação. E, na verdade, agradecer, assim, pera um pouquinho, né? Tem o nosso... Você quer entregar para ela? Eu quero certificado dessa participação. Tem um certificado, claro, gente.
Lindo. Obrigado, Fê. Obrigado, Oswaldo. Essa é uma forma de a gente poder agradecer, porque essas pessoas vêm aqui no programa fazendo grandes esforços. Participe também. Até mais, gente. Até semana que vem.